Torcidas, Lamartine Babo tem que ser respeitado, faz parte da história do nosso futebol. Começando o SBT Esportes Rio, aqui sempre você fica muito bem informado, as negociações, as novidades dos 4 grandes do Rio, principalmente. E o Flamengo preparou, lembrando que já tem drone aqui, tem drone do Vene, tem drone do Pedrosa, eles sempre aqui na apuração, eles não param. É só piscar a tela, eles começam a mexer ali no celular e eu já estou até esperando uma informação que o Vene pode trazer pra gente, está apurando aí. Coisa que cerca o Fluminense. Vamos ver se o drone vai alcançar ele. Já está olhando ali para saber a novidade do Fluminense. Tem contratação para chegar no tricolor carioca. O Botafogo confirmou um novo reforço. O Vasco inicia uma preparação com um craque. Olha, tá voando. Chegou fininho o Payet. O Flamengo chegou o De La Cruz. E o Flamengo preparou uma recepção especial para o craque uruguaio com a presença de ninguém menos que o maior ídolo da história rubro-negra. Você sabe quem é, né? Arthur Antunes Coimbra. O Zico. Vamos ver. Uma recepção mais do que especial. De La Cruz conheceu os novos companheiros no primeiro dia de trabalho no Ninho do Urubu e recebeu a bênção do maior ídolo do rubro-negro. Zico marcou presença no CT e já bateu um papo com o reforço uruguaio. O futebol, ele sabe... Chegou aqui pela sua capacidade, seu talento, né? Tudo aquilo que ele fez lá no River. Está acostumado a grandes equipes, né? Conocer una leyenda histórica como Zico, para mí fue muy gratificante, muy importante. Y bueno, creo que la presencia de Georgian y de Guille Varela me va a hacer fluir un poco más rápido dentro del grupo, intentar adaptarme. A diretoria do Flamengo espera anunciar pelo menos mais um reforço neste início de temporada, com foco na zaga. O principal alvo segue sendo Léo Ortiz, do Bragantino, que está treinando em separado, enquanto as duas equipes negociam a transferência. O primeiro desafio do Flamengo na temporada será já na próxima semana, no dia 17, contra o Audax, na estreia do Campeonato Carioca. Olha, o Zico aprovou a chegada do De La Cruz, então o cara tá aprovadíssimo, né? A gente já tinha aprovado, mas o Zico é o Zico, né, Zico é o Zico. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Oficialmente, boa tarde a todos aí de casa. Pois é, ele recebeu a bênção do Zico, a verdade é essa. E se teve a aprovação do Zico, mas não era para menos. A verdade é, a gente está falando de uma contratação muito de peso, uma contratação que é marcante, a verdade é essa. Repito, isso não quer dizer também que irá dar certo dentro de campo, depende de muitos fatores, mas é óbvio que a probabilidade de dar certo é grande, é enorme. Estamos falando de um dos principais jogadores do futebol sul-americano. No momento, eu poderia eleger como o melhor jogador do futebol sul-americano, sobretudo o que ele estava fazendo com a camisa do River Plate, extremamente importante. E tem um ponto que a gente ainda não mencionou. Uma das grandes virtudes do De La Cruz é cobrança de falta. E pouco a gente vê gol de falta atualmente no Flamengo. E ele pode ser o cara para assumir essa responsabilidade. Esse problema no Flamengo, né? Escasso. Escasso, exatamente. Por exemplo, a gente viu o Léo Pereira treinando bastante, o próprio Pulgar também treinando bastante para poder ser esse homem aí, cobrador de falta. Mas o De La Cruz, ele é especialista nisso. Ele faz muitos gols de falta e pode ser esse homem aí no Flamengo também. Ô Pedrosa, boa tarde pra você. Boa cara tarde. Chegar no Flamengo e ser recepcionado pelo Zico, né? Deve dar ainda mais estímulo para ele brilhar com o manto rubro-negro. Ah, sem dúvida, é pra poucos. Ontem eu tava vendo as fotos também, o Tite junto com o Gabigol, com o Zico. E eu acho que esse é o papel do Zico mesmo. É um cara que representa algo que nenhum outro pode representar dentro do Flamengo. Ele chega para dar as boas-vindas, para passar confiança como o símbolo que ele é. E é muito legal, porque quem conhece o Zico sabe da personalidade dele, o quanto ele gosta do Flamengo, a boa pessoa que ele é. Então, obviamente, pro De La Cruz, isso é... Talvez ele já chega no seu primeiro dia tendo a maior honra da carreira dele com a camisa do Flamengo. Então, o Zico é um cara sensacional e com certeza passou boas energias para ele e de falta o Zico entendia, né? Pois é, tem isso também. A falta na entrada da área do Zico era quase pênalti. Falando ainda no Galinho, ele também comentou, ele falou do Gabigol e sua confiança na recuperação do camisa 10, da camisa que o Zico consagrou. A gente sabe que nem sempre, às vezes, as coisas funcionam bem, então você tem que ter profissionalismo, capacidade para dar a volta por cima, superar as dificuldades e procurar o seu melhor lugar para poder voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, acostumou a ver. Ninguém mandou ele acostumar a gente mal, né?
O Zico é um cara sensacional, ele é o maior ídolo da história do Flamengo, ele tá sempre dando uma força pro Gabigol, sempre um apoio, você não vê nenhuma rusga, nenhum tipo de ciúme, esse cara é nota 1000, nota 10, camisa 10. Esse apoio ao Gabigol faz sentido, né? Ele entende que ele é um ídolo que pode render e deve ser bom pro Gabigol ter esse respaldo do Zico, no momento que até que teve uma turbulência com a torcida, pô, vem o Zico assinar embaixo. Pois é, o Zico, eu assim, gostei das palavras do Zico e concordo com ele, eu acho que tem que dar apoio mesmo. Estamos falando de um Gabigol que chegou em 2019 ao Flamengo. 2019, uma baita temporada. 2020, uma baita temporada. 2021 também foi bem. 2022, bem, aí 2023 foi mal e muita gente diz que ele tem que mudar os ares. Sou totalmente contra essa teoria, muito pelo contrário, ele é um jogador, ele é um ser humano como qualquer outro, ele não vai render em todas as temporadas com a camisa do Flamengo, eventualmente pode cair de rendimento. Eu só peço ao Gabigol que ele tenha uma autocrítica, ele entender que de fato ele não fez uma grande temporada, ele analisar isso, ele enxergar onde ele errou para poder não errar novamente em 2024 e aí voltar a ter sucesso com a camisa do Flamengo. Porque, repito, a renovação de contrato depende muito mais do Gabigol do que propriamente da diretoria. A diretoria ia renovar o contrato dele mesmo ele em baixa. Imagina ele em alta novamente. E outra, acho que o Gabigol ele ganhou um estímulo a mais porque o atual treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, é apaixonado por Gabigol. Eu arrisco a dizer que o Dorival Júnior no futebol brasileiro é o treinador que mais gosta do Gabigol, que mais utilizou o Gabigol. E, de fato, se o Gabigol for bem com a camisa do Flamengo, ele pode voltar a pintar aí numa convocação da seleção brasileira. Ô Pedrosa, de repente o Gabigol não tem que firmar logo qual a posição que ele quer jogar, que ele quer pleitear um lugar no time titular, seria como reserva do Pedro, ou disputar a posição com o Pedro, o lado de campo. Falta um pouco essa definição, como é que você vê a disputa do Gabigol agora para ser titular do Flamengo? Ele acabou a temporada no banco, não sei se começa como titular. Eu me recordo, Vini, que ano passado que o próprio Gabigol falou que gostaria de jogar nessa posição de centroavante, né? Que em 2022 foi uma situação diferente, que ele se adaptou para que o time funcionasse junto com o Dorival e fez isso muito bem, tanto que o Flamengo conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, mas ele deu uma entrevista no início de 2023 falando que queria disputar a posição com o Pedro. E eu acho que na cabeça do Tite ele é o cara que vai disputar a posição com o Pedro, porque pelo lado de campo você tem outros jogadores aí disponíveis. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, você pode botar o De La Cruz pela direita, enfim, tem muitas opções. Eu não vejo o Gabigol jogando como um ponta, até porque com a idade as características dele foram mudando também. Então eu vejo o Gabigol realmente como um centroavante. Esse aspecto aí que o Vini falou sobre a seleção brasileira, isso aí muda para qualquer jogador. Vale lembrar que até no podcast que ele foi no final do ano, o Podpah, ele fala sobre essa relação com o Dorival, de que ele ama o Dorival e que no Santos eles perderam uma Copa do Brasil e quando eles ganharam essa Copa do Brasil, o Gabigol falou que devia essa Copa do Brasil ao Dorival. Então, obviamente, se o Gabigol estiver bem, não tenha dúvida que o Dorival vai contar com esse jogador na seleção brasileira. É importante o Gabigol jogar também, né? Para chegar na seleção, ele vai ter que primeiro desbancar o Pedro ou, sei lá, dar um jeito para chamar a atenção dentro de campo, disputando essa posição com o Pedro. Daqui a pouquinho o Pedrosa vai dar todos os detalhes da venda do Gabriel Peck, a gente vai mostrar aqui as maiores vendas da história do Vasco. Como é que será que o Gabriel Peck entra ali? Os maiores negócios que o Vasco fez, vendendo jogadores para o exterior. Daqui a pouco a gente mostra isso. Antes eu quero saber do Vene, porque ele tem uma novidade em relação ao Léo Ortiz. Como é que está esse ambiente? O cara está treinando num clube que ele não quer ficar. Como é que é essa situação, esse ambiente lá no Bragantino? Porque o zagueiro já declarou que quer vir para o Flamengo e a diretoria do Bragantino não libera. E aí, Vene, o clima não fica estranho? Flavinho, ontem quando eu publiquei lá nas outras redes sociais, no Twitter e no Instagram, a informação que ele vem fazendo um treino separado, diferente, eu não vou dizer separado, é um treino diferente dos demais jogadores do Red Bull Bragantino. Isso não por causa de lesão? Nada. É por conta da negociação envolvendo o Flamengo. E ele só fica na academia, enquanto os outros jogadores fazem outros trabalhos físicos, ele continua seguindo a rotina de ficar na academia. O clima lá tá péssimo, segundo um jogador que hoje está lá no Red Bull Bragantino. O jogador te passou isso? Ele me passou isso. O clima para o Léo Ortiz está horrível, a verdade é essa. E assim, eu até compreendo, porque o jogador, ele já mencionou diversas vezes para a diretoria e falou, eu quero ir para o Flamengo.
Só que o Flamengo está negociando com um clube que não precisa fazer dinheiro, que não está desesperado para fazer uma venda. E o clube, no caso o Red Bull Bragantino, bate o pé dizendo, beleza, para o Flamengo a gente vende por 10 milhões de euros. Eu acho que vai chegar num determinado momento que vai ficar chato para o clube, porque não tem como você manter um jogador... Parece ser questão de tempo. Exatamente, porque assim, se você continuar deixando esse jogador treinando, fazendo atividades diferentes dos demais, você vai desvalorizar esse atleta, e é um ativo seu. E desvalorizando esse ativo, consequentemente, você perde dinheiro. Vai chegar num determinado momento que eu acho que o Flamengo, o Red Bull Bragantino e o empresário do jogador, que tem sido uma pessoa extremamente importante nessa negociação, vão chegar num acordo. Porque o Léo Ortiz, a todo momento, ele deixa claro para a diretoria do Red Bull Bragantino, não, eu quero ir para o Flamengo. E por conta disso, o Flamengo espera. E por conta disso, o Flamengo está tendo uma paciência maior com essa situação. Só para o Pedrosa fazer uma análise, porque é uma falta de profissionalismo do Ortiz. Como é que você vê isso? Ele tem contrato com o Bragantino, ele quer sair, mas ele está contratado, aí o cara treina separado. Ou o vilão da história é o Bragantino, que não libera o cara para fazer a vontade dele, mas o Bragantino botou dinheiro no Léo Ortiz. E aí, Pedrosa? Eu não vejo ninguém como vilão nessa história, Flávio. Eu acho que o Bragantino tem total direito de querer o jogador dele ali, até porque ele pertence ao Red Bull Bragantino, paga o salário dele em dia, era um jogador extremamente importante. Se eu não me engano, o Léo Ortiz era o capitão do Red Bull Bragantino. Então, tudo bem que ele tenha vontade, mas a partir do momento que ele tem contrato com o clube e que ele pertence ao clube, ele tem que respeitar também que o clube tem essa vontade. E eu acredito muito bem nessa postura do Red Bull Bragantino, porque o Red Bull entende que, a partir dos próximos anos no futebol brasileiro, e já deu uma amostra muito grande disso nesse ano, o Flamengo, teoricamente, é um rival direto. Então você está se desfazendo do seu principal jogador, digamos assim, do setor defensivo, para entregar para um rival direto. Beleza, quer meu jogador? Então paga. Então o Red Bull Bragantino está na sua postura, o Flamengo também está na postura dele, como um time que está esperando, sabe que o jogador tem a vontade, e quando tem a vontade do jogador isso pesa bastante, mas ao mesmo tempo não vejo ninguém como vilão. Red Bull Bragantino, quer meu jogador? Paga. Meu jogador quer sair? Beleza. Então pede para o time que quer te contratar para comprar. Agora o Flamengo, se não está disposto a pagar isso, vai ficar nesse compasso de espera. No final das contas, eu concordo com o Vene. Eu acho que vai ter um cansaço aí, um clima que vai ficar desfavorável para você começar uma temporada. O teu capitão falando para você que quer sair e treinando em separado, mas eu entendo completamente todos os lados. Cada um defende o seu lado e eu acho que é questão de tempo do Léo Ortiz acertar com o Flamengo. Estou imaginando que vai dar bom para o Flamengo, que é um baita zagueiro, e acredito que nessa situação ele acaba sendo contratado. Vamos falar do Vasco.